A taça se espatifou contra meu vestido branco de grávida e o vinho tinto escorreu pelo meu ventre de 7 meses como uma ferida pública. No salão de aniversário da empresa, mais de 100 convidados pararam de rir, levantaram seus celulares e esperaram para ver se eu ia chorar. Minha sogra segurava a taça vazia. Meu marido abraçava sua amante, minha cunhada aplaudia da mesa principal e vários gerentes sorriam como se me humilhar fosse parte do brinde. É assim que se parece uma mulher que quis comprar um sobrenome com uma gravidez, disse Cláudia, minha sogra, apontando para a mancha vermelha que cobria a minha barriga. Eu não gritei, não cobri o vestido e não olhei para meu marido pedindo ajuda. Só pus uma mão sobre meu bebê. Tirei da bolsa um envelope branco lacrado e pedi ao garçom que ainda não limpasse o vinho. Em menos de 1 hora aquela mesma mesa ficaria sem contrato, sem aplausos e sem a empresa que Cláudia achava que controlava. Então sorri, porque a mancha que todos estavam gravando não era minha vergonha, era a prova que faltava. Cláudia aproximou a borda da taça vazia do meu rosto, como se quisesse que todos vissem que sua mão não tremia. Usava um vestido dourado, brilhante demais para uma mulher que tinha passado os últimos meses fingindo que sua família não estava quebrada. A luz dos candelabros refletia em suas pulseiras, mas eu só ouvia o gotejar do vinho caindo do meu vestido para o chão de mármore. Cada gota soava pequena, cada gota soava cara, cada gota soava como o fim do sobrenome dela. Não fique muda agora, Isabela, disse meu marido, Rafael Castelo Branco, com uma risada seca. Tinha uma mão na cintura de Renata, sua amante, e a outra segurava uma pasta preta. Você veio a esta festa porque queria fazer um escândalo. Aqui está a sua plateia. Renata inclinou a cabeça sobre o ombro dele e mostrou o anel que ele tinha comprado com o dinheiro que me disse que precisava guardar para salvar a empresa. A pedra brilhou na minha frente. Não era grande por amor, era grande por culpa. Pobre bebê, murmurou Renata, tocando o ventre liso sob o vestido vermelho. Ainda nem nasceu e já está aprendendo que a mãe não sabe a hora de se retirar. Várias pessoas riram. Não foi uma gargalhada limpa, foi uma risada nervosa, daquelas que as pessoas soltam quando querem ficar bem com quem ainda parece ter poder. Minha cunhada Patrícia levantou a taça da mesa principal. Alguém traga um guardanapo para ela, disse, embora a essa altura o que ela precise seja de dignidade. O salão riu de novo. Eu fiquei parada, não porque não doesse. O vinho estava frio, grudento, e o bebê se mexeu sob minha mão como se também tivesse sentido o golpe. Minha garganta ardia, mas não de vontade de chorar. Ardia porque eu esperava havia 3 meses que Cláudia fizesse exatamente isso na frente de testemunhas suficientes. O garçom deu um passo na minha direção com um guardanapo branco. Não, eu disse sem levantar a voz. Por favor, deixe que todos continuem olhando. A frase caiu mais forte que a taça. Algumas pessoas baixaram os celulares, outras os ergueram ainda mais. Rafael franziu o senho porque, pela primeira vez naquela noite, não entendeu minha reação. Cláudia sorriu com os lábios tensos. Está vendo, Rafael? Sempre dramática, sempre buscando pena. Depois olhou para os convidados. Meu filho errou ao se casar com uma mulher que não entende de classe e agora pretende usar uma gravidez para ficar com o que não lhe pertence. Aproximou de mim uma pasta prateada e a deixou sobre a mesa alta, bem ao lado da mancha de vinho que tinha respingado nas toalhas. Assine, ordenou. Renúncia a qualquer direito sobre as ações da família, a qualquer reivindicação sobre a casa e a qualquer tentativa de colocar nosso sobrenome nessa criança sem uma prova. A palavra "o criança" saiu da boca dela como se falasse de uma dívida. Rafael abriu a pasta preta que carregava sob o braço e tirou uma caneta. Não era uma caneta qualquer, era a mesma com a qual, 1 ano antes, assinamos a compra da casa onde ele agora levava Renata enquanto eu ia às minhas consultas pré-natais. Facilita as coisas, disse Rafael. Você está cansada, está pesada, não precisa de mais estresse. Foi a primeira vez que alguém na sala parou de sorrir por completo. Não por compaixão, por desconforto. Usar minha gravidez como pressão soava mais feio quando dito em voz alta. Renata pôs a mão sobre a pasta.
Se você assinar esta noite, todos podemos continuar a festa, disse com doçura falsa. E você pode ir descansar, Isabela. Não queremos que nada aconteça com você aqui. Eu olhei para a mão dela. No dedo brilhava meu dinheiro, no pulso uma pulseira que eu já tinha visto numa nota fiscal da empresa. Nos olhos dela, aquela segurança vulgar de quem acredita que já ganhou porque alguém prometeu uma vida que não pode pagar. Isso também querem deixar registrado? Perguntei. Renata piscou. Que coisa! Que estão me pedindo para assinar sob pressão na frente de testemunhas, depois que uma diretora da empresa jogou o vinho em mim enquanto estou grávida. O silêncio se abriu como uma porta. Cláudia bateu na mesa com a taça vazia. Você não é ninguém nesta empresa. Eu balancei a cabeça devagar. É isso que preciso que você repita. Rafael soltou uma risada curta, mas seus dedos apertaram a caneta. Isabela, não comece com seus joguinhos. Não são jogos, eu disse, são atas. Tirei o celular da bolsa, não o levantei como ameaça. Coloquei-o sobre a mesa com a tela para cima. O gravador estava ativo havia 42 minutos. Patrícia parou de sorrir. Renata tirou a mão da pasta. Cláudia olhou para o celular e depois para mim. Gravar uma conversa de família não te torna poderosa, respondi. Mas ajuda quando a conversa acontece durante um evento corporativo na frente de fornecedores, investidores e funcionários. E quando a presidente honorária da empresa humilha uma mulher grávida para obrigá-la a assinar uma renúncia patrimonial. Não expliquei mais, ainda não era a hora. Rafael tentou recuperar o controle com o gesto que sempre usava em público. Aquele sorriso de homem educado que pede desculpas por uma esposa inconveniente. Senhores, disse olhando para os convidados, minha esposa está sensível. A gravidez deixa ela e interrompi a frase. Minha voz saiu calma, tão calma que vi um dos gerentes baixar a taça sem beber. Rafael engoliu em seco. Confusa. Eu assenti. Perfeito. Abri o envelope branco que tinha tirado da bolsa. Ainda não mostrei o documento completo. Só deixei visível o selo azul do cartório e um canto manchado de vinho. Cláudia olhou para o selo e perdeu um pouco a cor, mas não o suficiente. O que é isso? Algo que você vai entender em alguns minutos. Patrícia se levantou da cadeira. Mãe, não dê mais atenção a ela, mande a segurança tirá-la. 2 homens de terno preto se moveram perto da entrada. Eu os reconheci. Rafael tinha contratado eles para impressionar os convidados, não para proteger ninguém. Um deles se aproximou de mim. Senhoras, é melhor não me tocar, eu disse, olhando nos olhos dele. Estou grávida de 7 meses. Acabei de ser agredida na frente de câmeras e meu advogado está entrando por aquela porta. Como se a frase fosse um sinal, as portas duplas do salão se abriram. O Dr. Vargas entrou com uma pasta cinza sob o braço. Atrás dele vinha uma tabeliã de cabelo curto, 2 assistentes com tablets e o Dr. Mendes, meu obstetra, ainda de jaleco branco sob o paletó escuro. A sala inteira se virou para eles. O som dos saltos da tabeliã contra o mármore apagou as últimas risadas. Rafael deu um passo na minha direção. O que você fez? Eu olhei para a mancha vermelha sobre o vestido. O mesmo que vocês, eu disse. Me preparei. Cláudia levantou o queixo. Esta é uma festa privada. A tabeliã abriu sua pasta. Não para os efeitos legais de uma assinatura de fusão anunciada publicamente. Senhora Castelo Branco, conforme o convite enviado a investidores, fornecedores e à imprensa interna, esta noite também é uma reunião de fechamento. O rosto de Cláudia endureceu. Quem a convidou? Coloquei o envelope branco sobre a mesa, em cima de uma gota de vinho. Eu. Rafael soltou uma risada incrédula. Você não pode convidar ninguém para uma negociação da minha empresa. Levantei o olhar. Sua empresa acabou de perder a palavra minha a um ponto. Não disse mais nada. Deixei que a frase fizesse seu trabalho. O efeito foi imediato. Um murmúrio baixo se espalhou pelo salão.
Primeiro nas mesas próximas, depois até o fundo onde estavam os fornecedores. Os celulares que antes gravavam minha humilhação agora gravavam o rosto de Rafael. Cláudia apertou a taça vazia com tanta força que pensei que fosse quebrá-la. Chega, disse. Isabela não tem ações, não tem cargo, não tem direito de falar nesta mesa. Correto, eu disse. Eu não tenho ações em meu nome. Renata sorriu de novo, achando que tinha encontrado alívio. Então pare de fazer papel de ridícula. Mas o fundo que decide se essa fusão é assinada ou cancelada está sob meu controle. O sorriso de Renata morreu antes de chegar aos olhos. Rafael abriu a boca, mas não saiu nada. Cláudia demorou mais um segundo para entender. Quando entendeu, a taça escorregou de seus dedos e caiu no mármore com um baque seco. Não quebrou, só rolou até tocar a ponta do meu sapato manchado. Aquele som foi melhor que um aplauso. O doutor Vargas colocou a pasta cinza sobre a mesa. Primeiro resultado, disse, seguindo exatamente o que eu havia pedido. A assinatura de hoje fica suspensa. As contas ponte da operação ficam congeladas. A família Castelo Branco não pode retirar fundos, transferir ativos nem modificar contratos até que a auditoria termine. O salão inteiro ficou imóvel. Não falei de cláusulas, não falei de fundos fiduciários, não falei de porcentagens. Primeiro deixei que todos entendessem a única coisa que importava: Cláudia tinha acabado de ficar sem resgate. Depois Vargas explicou o necessário em frases curtas, porque eu não queria que ninguém se escondesse atrás de palavras difíceis. A empresa Castelo Branco já buscava havia 8 meses uma fusão para não cair em insolvência. O grupo que ia injetar capital se chamava Horizonte Mãe. Nos documentos públicos, aparecia como um fundo privado sem rosto. Nos documentos reais, a beneficiária principal e representante com poder era eu. Não porque tivesse nascido rica, não porque um homem me salvasse, mas porque, antes de me casar com Rafael, eu tinha vendido minha participação numa empresa de logística médica que ajudei a construir do zero. Cláudia sempre achou que eu era uma recepcionista com sorte, porque foi assim que me conheceu. Nunca perguntou o que eu fiz depois de pedir demissão. Rafael sabia, mas preferiu acreditar que meu dinheiro era uma vergonha útil, algo que podia usar em particular e negar em público. Durante 2 anos, ele pegou empréstimos em meu nome, se emocional, não legal. Me pediu para apoiar temporariamente sua família, jurou que a empresa ia se recuperar. Quando engravidei, começou a esconder notas fiscais, viajar com Renata e dizer que eu estava paranoica. Por isso não fui àquela festa para chorar. Fui para fechar a porta. Cláudia tentou falar, mas a tabeliã levantou a mão. Antes de continuar, preciso registrar a condição física da senhora Isabela Ferreira. Doutor Mendes. O médico se aproximou de mim com cuidado. A senhora Ferreira está com gravidez de 7 meses e 3 semanas, disse, claro, para que os celulares captassem cada palavra. Tem indicação médica de evitar estresse físico e emocional severo. A agressão com líquido e a pressão para assinar documentos neste estado precisam ficar registradas. O rosto de Rafael mudou. Não ficou culpado, ficou calculista. Eu não a agredi, disse rápido. Ali estava a primeira tentativa de se salvar. Olhei para Vargas. Registre isso. Vargas fez uma anotação no tablet. Registrado. Cláudia se virou para o filho. Rafael, cale a boca. Renata deu um passo para trás, mas Patrícia a empurrou para frente com um olhar desesperado, como se a amante ainda servisse para alguma coisa. Ela está manipulando tudo, disse Renata. A voz tremia, mas continuou. Veio vestida de branco para provocar Cláudia. Com certeza queria que isso acontecesse. Eu a olhei. Sim. Aquela única palavra a desarmou. Os convidados murmuraram. Renata piscou. O quê? Sim, repeti. Eu sabia que Cláudia ia fazer alguma coisa. Não sabia se seria uma taça, um insulto ou uma ordem de segurança. Por isso pedi que todos os acordos fossem assinados depois do brinde. Por isso meu advogado esperou lá fora.
Por isso a tabeliã tinha instruções de entrar só se vocês transformassem minha gravidez numa ferramenta de pressão. Cláudia respirou fundo. Então isso foi uma armadilha? Não, eu disse. Foi uma oportunidade. Vocês escolheram o que fazer com ela. A frase atravessou a sala como um golpe limpo. Patrícia tentou recuperar o escândalo. Ela está grávida de sei lá quem, gritou. Meu irmão não tem por que carregar essa criança se elas Patrícia, disse Rafael, mas já era tarde. Eu abri outra pasta. Esta não era jurídica, era médica. Coloquei-a sobre a mesa e, em cima, deixei uma foto de ultrassom protegida em plástico transparente. A mancha de vinho tinha chegado a um canto, mas não tinha tocado a imagem. Esse foi o segundo objeto da noite. Meu bebê, transformado por eles em insulto, voltava como prova. Primeiro resultado, eu disse. Rafael é sim o pai. Renata não está grávida e o dinheiro com que compraram o anel dela saiu de uma conta da empresa 3 dias depois de Rafael me pedir para vender meu carro para pagar a folha de pagamento. Renata levou a mão ao peito. O anel brilhou de novo, mas já não parecia um troféu, parecia uma etiqueta de preço. Um gerente lá no fundo baixou o celular. Outro sussurrou algo para a esposa. As risadas tinham desaparecido por completo. Rafael se aproximou da pasta médica. Isso é privado. Minha gravidez deixou de ser privada quando sua mãe derramou vinho na minha barriga e você me pediu para renunciar aos direitos do meu filho na frente dos seus sócios. Não levantei a voz, não era preciso. O doutor Mendes apontou para os documentos. O exame de paternidade pré-natal não invasivo foi solicitado pela senhora Ferreira depois de receber ameaças sobre o sobrenome do bebê. Os resultados foram entregues legalmente a ela. Rafael olhou ao redor. Procurou aliados entre os mesmos homens que minutos antes riam de mim. Ninguém sustentou o olhar dele. Renata tentou tirar o anel discretamente. Eu vi. Não esconda isso. A mão dela congelou. Esse anel também fica na mesa. Você não pode tirar minhas coisas, disse ela, com a voz mais aguda. Não é seu, respondi. É evidência de desvio de fundos. O doutor Vargas estendeu um saco transparente de evidências, não como policial, mas como advogado que sabe humilhar com ordem. Renata olhou para Rafael esperando que ele a protegesse. Rafael deu meio passo para trás. Aquele pequeno movimento foi o momento exato em que ela entendeu seu papel real. Não era a mulher escolhida, era o gasto que ele ia negar primeiro. Rafael sussurrou Renata. Ele não olhou para ela. Eu não autorizei essa compra, disse. Renata abriu a boca. O salão ouviu o som suave e ridículo de um anel caro raspando o nó do dedo dela enquanto tentava tirá-lo com os dedos úmidos. No final, caiu na mesa com um tilintar pequeno. Foi o som de uma amante virando recibo. Cláudia fechou os olhos. Isabela, disse pela primeira vez sem gritar. Podemos conversar sobre isso em particular. Ali estava. A súplica disfarçada. Me aproximei um pouco dela, o suficiente para que visse o vinho seco no meu vestido e a forma como minha mão continuava protegendo o meu ventre. Não vim pedir um lugar nesta família, eu disse. Vim decidir se o sobrenome de vocês sobrevive amanhã. Ninguém respirou durante 2 segundos. Essa era a minha frase, a que eu tinha guardado para quando Cláudia parasse de agir como rainha. Patrícia se sentou devagar. A taça dela ficou intacta na sua frente, mas a mão tremia tanto que o líquido formava círculos. Cláudia olhou para Vargas. O que vocês querem? Não, eu disse. Não pergunte o que queremos. Escute o que já aconteceu. Peguei o documento manchado de vinho e o coloquei no centro da mesa. A tabeliã aproximou uma pequena luminária portátil para que todos vissem o cabeçalho, o cancelamento preventivo de aprovação de fusão. As palavras eram frias, o efeito brutal. A casa nos Jardins fica sob revisão por compra com fundos desviados, disse Vargas. Os cartões corporativos ficam bloqueados. As transferências para contas relacionadas à senhorita Renata Duarte ficam reportadas.
O contrato de fusão não é assinado esta noite, e qualquer tentativa de retirar a senhora Ferreira deste salão será registrada como intimidação a uma mulher grávida e representante legal do fundo. Os efeitos foram visíveis, um por um. O diretor financeiro saiu para ligar para o banco. 2 fornecedores guardaram suas pastas. O fotógrafo baixou a câmera. Um garçom retirou a garrafa de vinho que Cláudia tinha usado como arma. Rafael agarrou meu braço. Não forte, o suficiente para fingir intimidade, o suficiente para que eu sentisse a pressão. Isabela, por favor, murmurou. Você não sabe o que está fazendo. Olhei para a mão dele sobre minha pele. Doutor, eu disse, registre contato físico não solicitado. Rafael me soltou como se estivesse queimando. O doutor Mendes não discutiu, só assentiu e anotou. Rafael ergueu as mãos. Isso é absurdo. Ela é minha esposa. Posso falar com ela? Podia, eu disse, durante 3 meses. Escolheu falar com Renata, com sua mãe e com seus advogados para deixar meu filho sem proteção. Renata levantou o rosto. Você não é nenhuma santa. Não, respondi. Sou a mulher que revisou os extratos de conta. Tirei da bolsa um pequeno pendrive dourado. Coloquei-o ao lado do anel. Esse foi o 3º golpe, mas não o último. Aqui estão as mensagens onde Rafael promete a casa a você depois que eu assinasse a renúncia, as notas fiscais das suas viagens, as transferências, as ligações de Cláudia para o advogado para preparar um documento que me obrigasse a declarar que meu bebê não teria reivindicações, e a gravação de 2 semanas atrás, quando Patrícia disse que se me assustassem o suficiente, eu assinaria qualquer coisa para não dar à luz sozinha. Patrícia se levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás. O baque no chão fez várias pessoas se assustarem. Isso é mentira. Toquei a tela do celular. A voz de Patrícia saiu clara, mais clara do que ela esperava. Uma grávida assustada afirma qualquer coisa. Se Isabela achar que Rafael vai deixá-la na clínica sem pagar, ela entrega até o sobrenome do bebê. O silêncio depois daquela frase foi diferente. Não foi desconforto, foi nojo. Patrícia ficou branca, os lábios se mexeram, mas nenhuma defesa saiu. Cláudia sussurrou: desliga isso. Não foi uma ordem, foi um pedido. Deixei a gravação continuar por mais 3 segundos, o suficiente para se ouvir a risada de Cláudia ao fundo. Depois desliguei. Agora sim, eu disse, vamos falar de família. Rafael passou a mão pelo cabelo. A perfeição do penteado se desfez. Pela primeira vez naquela noite, ele parecia o que era, um homem que tinha construído uma mentira cara demais. Minha mãe não sabia de tudo, disse Cláudia, se virando para ele. Perdão. Eu cuidei das contas, soltou Rafael, cada palavra mais rápida que a anterior. Eu falei com a Renata. Eu comprei o anel, mas era temporário. Eu ia devolver o dinheiro depois da fusão. Renata soltou uma risada quebrada. Temporário. Eu era temporária. Rafael não respondeu. A humilhação mudou de direção. Minutos antes, todos olhavam para meu vestido manchado. Agora olhavam para a mulher do vestido vermelho tentando se livrar de uma história. Renata arrancou o anel de vez e o empurrou em direção a Rafael. Você me disse que a empresa já era sua. Cala a boca, disse ele. Você me disse que sua esposa ia desaparecer depois do parto. O salão absorveu aquela frase como um tapa. Senti o bebê se mexer de novo. Não foi dor. Foi um pequeno golpe interno, como se meu filho também tivesse marcado aquele momento. Cláudia levou a mão à boca. Rafael. Olhei para a tabeliã. Registre essa declaração. Registrada, disse ela. Rafael se virou para mim com os olhos abertos. Isabela, eu não quis dizer se você não disse isso para mim, respondi. Disse para ela, e ela acabou de dizer na frente de todos. Renata pareceu entender tarde demais que também tinha afundado. Eu não sabia que ele estava roubando, disse. Vargas levantou uma sobrancelha.
Coloquei sobre a mesa uma fotografia impressa. Nela, via-se Renata saindo de uma joalheria com Rafael. No verso, colada com fita adesiva, estava a cópia da nota fiscal corporativa. Você não sabia que ele estava roubando, eu disse. Mas assinou como beneficiária de um cartão adicional. Renata levou as duas mãos ao rosto. A maquiagem borrou ao redor dos olhos, deixando ver o medo limpo por baixo. Cláudia se aproximou de mim. Já não caminhava como dona do salão, caminhava como alguém que atravessa sua própria ruína com cuidado para não fazer barulho. Isabela, disse baixinho, pense no bebê, isso também vai afetá-lo. Olhei para ela por um segundo longo. Pensei no meu bebê quando vocês quiseram tirar o sobrenome dele. Cláudia baixou o olhar. Podemos reconhecê-lo, disse rápido. Não depois do anel da Renata pago com dinheiro da empresa. Ela engoliu em seco. Vamos pagar a você. Nem depois de Patrícia dizer que uma grávida assustada afirma qualquer coisa. Cláudia fechou os olhos. Por favor, pare. A voz dela ficou tão baixa que só a mesa mais próxima ouviu, mas os celulares continuavam gravando. No mundo de Cláudia, a vergonha privada era suportável. A pública, não. Não, eu disse. Você começou isso com vinho. Eu termino com documentos. Vargas tirou a última folha. A senhora Ferreira oferece uma saída condicionada. Rafael levantou a cabeça como um homem que vê água. Saída? Eu assenti. Sim. Uma saída para os funcionários, não para vocês. A diferença caiu sobre ele. O Fundo Horizonte Mãe vai assumir temporariamente a folha de pagamento dos trabalhadores durante a auditoria, disse Vargas. Os fornecedores críticos serão pagos diretamente. A operação da empresa não vai parar, mas a família Castelo Branco fica afastada de qualquer decisão administrativa enquanto se revisam os desvios, a pressão patrimonial e o uso indevido de recursos. Um aplauso pequeno saiu de uma mesa lateral. Não foi forte, mas bastou. Depois outro funcionário aplaudiu. Depois uma mulher da área contábil, depois alguém da cozinha, na porta. O som cresceu devagar, desconfortável no início, firme depois. Cláudia olhou ao redor, horrorizada. Não porque a empresa fosse salva, mas porque estava sendo salva sem ela. Rafael tentou falar por cima do aplauso. Isabela, somos casados, você não pode fazer isso. Já não somos. Tirei da bolsa a caneta que ele tinha colocado na minha frente, a mesma com que ele queria que eu renunciasse a tudo. Peguei-a com calma e assinei uma folha diante da tabeliã. Rafael deu um passo à frente. O que você está assinando? O pedido de separação judicial e medidas de proteção patrimonial para meu filho. Não falei o processo longo, não falei o procedimento complicado, falei o que todos podiam entender. A partir deste momento, você não pode vender a casa, não pode tocar nas contas conjuntas e não pode decidir nada sobre o sobrenome do meu bebê sem passar por um juiz. Rafael empalideceu. A caneta ficou entre meus dedos. Tinha uma mancha vermelha no metal, vinho seco da mesa. Levantei-a de leve. Você queria que eu assinasse minha renúncia com essa caneta, eu disse. Acabei assinando o seu limite. O diretor financeiro voltou ao salão com o celular ainda na mão. Senhor Castelo Branco, disse sem olhar diretamente para Rafael. O banco acabou de confirmar que as contas Ponte estão bloqueadas. O som que saiu de Cláudia não foi um grito, foi pior. Foi uma respiração quebrada, pequena, como se o ar já não lhe pertencesse mais. Patrícia se sentou de novo e começou a chorar em silêncio. Renata pegou a bolsa, mas a tabeliã a deteve com um olhar. Senhorita Duarte, recomendo que não retire objetos vinculados à investigação. Renata deixou a bolsa na cadeira como se pesasse demais. Rafael olhou para a mãe. Você disse que ela não tinha poder nenhum. Cláudia olhou para ele com ódio. Você disse que a controlava. Aquela frase acabou de destruí-los. Não foi preciso eu acrescentar nada. A família que tinha me chamado de oportunista estava se devorando na frente dos próprios convidados.
Me virei para o garçom que ainda segurava o guardanapo branco. Agora sim, eu disse, mais suave. Pode me ajudar? Ele me entregou o guardanapo com as mãos tremendo. Não limpei o vestido, limpei primeiro a foto do ultrassom. Esse gesto fez várias pessoas baixarem o olhar. O vinho na minha roupa podia esperar. Meu filho não precisava carregar nenhuma gota da vergonha deles. O doutor Mendes se aproximou. Isabela, deveríamos checar sua pressão. Sim, eu disse. Já terminei. Cláudia segurou meu pulso. Foi rápido, desesperado. Não vá assim, sussurrou. Podemos resolver isso. Vou pedir desculpas na frente de todos. Olhei para a mão dela sobre minha pele. Ela a retirou antes que eu precisasse pedir. Não preciso de um pedido de desculpas para voltar a entrar numa família que nunca me quis, eu disse. Preciso que meu filho nasça longe desta mesa. Rafael deu um passo na minha direção e, pela primeira vez, não parecia marido, empresário nem herdeiro. Parecia um menino mimado a quem alguém tirou o palco. E eu? Perguntou. Olhei para ele sem ódio. Foi isso que mais doeu nele. Você vai aprender a diferença entre ter sobrenome e ter vergonha. Renata chorava em silêncio perto da mesa. Patrícia não a consolava. Cláudia não olhava para ninguém. Rafael abriu a boca, mas não encontrou nenhuma frase que não o afundasse mais. O doutor Vargas recolheu as pastas. A tabeliã guardou as atas. O médico me ofereceu o braço, mas eu não me apoiei de imediato. Primeiro peguei o envelope branco, a ecografia e a caneta manchada, os 3 objetos, e minha humilhação, meu filho e minha decisão. Caminhei até a saída devagar, porque meu corpo de 7 meses não precisava demonstrar pressa. Cada passo sobre o mármore deixava para trás uma sala mais silenciosa. As pessoas que antes filmavam esperando me ver chorar agora abriam caminho sem se atrever a me tocar. Ao chegar à porta, ouvi Cláudia dizer meu nome. Isabela. Não me virei. A voz de Vargas soou atrás de mim. Senhora Castelo Branco, qualquer comunicação será por escrito. Pela primeira vez, o sobrenome Castelo Branco não soou poderoso, soou notificado. Aquela noite eu não assinei a fusão, não salvei Cláudia, não perdoei Rafael, mas salvei os salários de 140 funcionários que não tinham culpa da família que os usava como decoração. 3 dias depois, a auditoria encontrou transferências para contas de Renata, pagamentos duplicados a fornecedores falsos e compras pessoais disfarçadas de despesas de representação. A casa ficou congelada. Os cartões de Rafael pararam de funcionar numa loja de luxo enquanto ele tentava comprar flores para me pedir perdão. Soube disso porque ele me ligou 12 vezes de um número desconhecido. Não atendi. Cláudia publicou um comunicado dizendo que estava se afastando temporariamente por motivos de saúde. Ninguém acreditou. O vídeo do vinho já tinha circulado demais. A imagem do meu vestido branco manchado se tornou mais forte que qualquer comunicado. Renata devolveu o anel por meio do advogado dela. No saco transparente, junto com a joia, veio um bilhete dizendo que ela também tinha sido enganada. Talvez fosse verdade em parte, mas uma mulher que ri enquanto humilha uma grávida não é inocente, só escolheu tarde demais o papel de vítima. Patrícia me mandou uma mensagem de desculpas às 2 da manhã. Dizia que estava sendo pressionada pela mãe. Apaguei sem responder. Rafael chegou a ir até a clínica uma semana depois, quando tive uma consulta por causa de pressão alta. Não entrou. O segurança explicou que havia uma ordem de restrição temporária. Da sala de espera, eu o vi através do vidro, com o mesmo terno caro e o mesmo rosto destruído. Não senti vitória, senti paz. Meu filho nasceu 6 semanas depois, forte, rosado, com uma mãozinha fechada em volta do meu dedo, como se já soubesse que nesta vida ninguém ia arrancar o que era dele enquanto eu respirasse. Chamei-o de Mateus, não por causa de Rafael, mas por causa do meu avô, o homem que me ensinou que uma assinatura só vale quando a mão que assina não treme. A primeira vez que pus Mateus no meu peito, pensei no vinho frio, nas risadas, nos celulares levantados, na taça rolando até meu sapato.
Durante semanas, muita gente me perguntou se não doía aquele vídeo continuar na internet. Sim, doía, mas eu também lembrava de outra coisa, e naquele vídeo eu não estava destruída, estava parada. E às vezes uma mulher parada não está aceitando sua derrota. Às vezes está esperando que todos os culpados se aproximem o suficiente da mesa para que a verdade alcance todos ao mesmo tempo. Obrigada por ouvir esta história. Se você quer mais relatos de mulheres que se levantam com provas, dignidade e força, se inscreva, deixe seu like e ative as notificações para não perder o próximo episódio. Já!